Bom dia, bom dia! Vamos aqui começar mais um bate-papo interessante. Deixa eu chamar aqui uma pessoa para esse papo. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos entrar aqui. Bom dia para quem já está online, sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar só mais um minutinho aqui para minha convidada chegar, né? Deixa eu avisar ela aqui. Hoje a nossa conversa vai ser sobre controle financeiro, né? Se você é empresário, empresária ou está pensando em empreender, esse papo aqui vai poder te ajudar muito a pensar e refletir aí sobre o que é necessário, né, para que você possa fazer um controle financeiro eficaz. Então fica comigo que logo nós já estaremos começando aqui esse bate-papo e tenho certeza que será bastante instrutivo, tá bom? Vamos esperar só mais um minutinho aqui para minha convidada entrar. E logo a gente começa. Muito bem, aqui ela entrou, né? Vamos convidar, para aí. Aqui. Se ela entra, só mais um minutinho. Oi, Cris. Oi, deixa eu virar minha câmera aqui, peraí. Muito Olá, bem. tudo bem? Olha, Bom dia! bom dia, que bom te ver. Ai, que legal estar aqui, né? Logo cedo falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Exatamente, que faz parte do nosso dia a dia que a gente veio aqui compartilhar, não é? Exatamente, é muito bom Legal, falar sobre isso, né? legal, Eu legal. costumo dizer que nós somos suspeitas para falar de tanto que gostamos, né? Exatamente, mas assim, cada um no seu quadrado, né? Então, assim, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, quem gosta, né? Mas, Cris, eu tenho compartilhado alguns conteúdos aí, né, em vários canais, né, com a intenção de ajudar empreendedores na organização das empresas, né? Reduzir custos, aumentar o faturamento, essas coisas que a maioria dos empresários, né, almejam, né? A não ser, com exceção daqueles que não têm finalidade lucrativa. Mas sempre com o propósito de ajudar na qualificação desses empresários, né? Porque a gente sabe que administrar uma empresa é complexo, né? Então, hoje, a gente vai falar aqui de uma forma um pouco mais genérica, mas falar de controle financeiro. E a importância que um controle financeiro eficaz, né, tem aí no peso, né, com relação aos resultados de uma empresa. E eu sou Silvana Menezes, para quem não me conhece, que está chegando aí, eu sou contadora, eu sou especialista em finanças, sou CEO da De Valores Gestão Financeira, uma empresa que atua com assessoria e gestão financeira que se dedica exclusivamente ao pequeno e médio empresário. E eu estou aqui hoje com a minha parceira e colega, né, Cris, a Cristiane Moraes. Tá? A Cristiane, ela é CEO também da Dados Consultoria e BPO. Né? Nós não somos concorrentes, né, Cris? Nós somos De parceiras, né? forma alguma. A gente está sempre aqui trocando figurinhas, né? E acho que isso todos ganham. E eu queria apresentar um pouquinho para vocês a Cristiane. Ela também, assim como eu, é graduada em Ciências Contábeis, é pós-graduada em Gestão Financeira, Contábil e Auditoria, com mais de 30 anos de experiência na área financeira, contábil, tributária, processos, né? E também produção voltado para empresas de médio e pequeno porte. Também atuou no segmento automotivo, sucro alcoeiro, né? É difícil de dizer essa palavra. É açúcar Vestuário, e álcool. açúcar e álcool, né? E também na parte de serviços, tá? Cristiane, muito bem-vinda.
Obrigada, Silvana, né? Bom dia a todos, né? Como a Silvana falou, nós somos parceiras de trabalho, né? E somos parceiras mesmo, porque nós dividimos experiências, dividimos ferramentas, né? Compartilhamos dores, soluções, né? Alegrias. Então, a gente está sempre junto aí nessa linha aí para levar as finanças para os nossos empresários. E é muito bom, de alguma forma, contribuir para a saúde financeira da nossa sociedade, né? Antes de sermos empresárias na área financeira, né, nós somos pessoas que querem contribuir para a saúde financeira, né? Para que a sociedade seja mais saudável, para que as nossas empresas durem mais tempo no mercado, né? Perpetuem no mercado. Então, isso é muito bom. E para mim é muito bom estar aqui para falar sobre isso hoje com todos vocês. Que bom. Eu falo sempre do papel social, né? De você ajudar as empresas a sobreviverem, né? Tem um papel social e econômico. Né? Quantas pessoas dependem, às vezes, do emprego, né? Eu mesmo, hoje, eu emprego 4 pessoas. Né? É pouquinho, mas é muito, são 4 famílias, é muita coisa para mim, entendeu? Eu acho isso, assim, muito importante, né? Mas antes da gente entrar aqui no assunto, eu queria deixar aberto também para perguntas. Quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, né, ao longo da conversa, vai colocando aqui, né, vai fazendo comentários que a gente vai tentando acompanhar e respondendo todas, tá bom? Mas a gente sabe, né, que a maioria dos empresários conhece o estudo do Sebrae, né, que fala a causa da mortalidade das empresas no Brasil, né, que as empresas, infelizmente, não sobrevivem por muitos anos, principalmente os primeiros anos de vida. E uma das causas é a falta de gestão financeira. Né? Então, assim, a gente sabe que a gestão dos recursos financeiros, tanto receitas, despesas, né, do modo geral, são pontos fundamentais para uma empresa de sucesso. Né? Então, assim, tudo que acontece na empresa tem impacto no resultado financeiro, tudo. Eu falo que o financeiro é consequência de tudo, né? E eu já falei, inclusive, em conteúdos anteriores aqui, eu venho falando desses pilares, né? Venho gravando conteúdos um pouco mais completos, às vezes até um pouco mais teóricos, né? Para falar sobre os pilares que todo empresário precisa conhecer e precisa dar atenção. E eu trouxe aqui 3 para destacar, né? Um deles um dos pilares são as pessoas, os processos e também a tecnologia. Aí, Cristiane, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você me dissesse, né, alguns exemplos de como a má gestão destes pilares reflete no resultado financeiro das empresas. É um assunto muito bacana, né? Falar de pessoas, processos e tecnologia. E a falta deles numa empresa impacta negativamente no caixa do empresário, né? Então, começando por pessoas, né, podemos dizer que é fundamental acompanhar a equipe, né, conhecer cada colaborador o máximo que conseguir, né, entender as aptidões deles e alocar na função correta. O trabalho com pessoas, ele começa já quando o empresário, ele pensa, preciso contratar alguém. Quando ele pensa nisso, já começa o trabalho dele com pessoas. Porque é fundamental que ele busque alguém com o perfil adequado para aquela vaga, né? Muitas vezes, né, já vinha acontecer de colocar uma pessoa totalmente dinâmica, extrovertida, para trabalhar na área financeira como home office. A pessoa vai adoecer, porque o universo dela é outro, o universo dela é amplo, ela não vai gostar de ficar naquele quadrado. Então, em se tratando de pessoas, isso começa já na decisão de contratar alguém. Então, é importante desenhar o perfil da vaga e buscar ajuda, caso o empresário não seja especialista, né, em gestão de pessoas, ele buscar ajuda para entender o perfil ideal para a vaga que ele está contratando. Claro que antes de entender o perfil, ele tem que entender o desejo dele para aquela vaga. Então, o empresário ele precisa desenhar, né, os cargos que ele tem na empresa dele para ele buscar a pessoa certa, né? E a pessoa certa, no lugar certo, vai ajudar a empresa a ter lucro, vai trazer melhores resultados, né? A pessoa certa no lugar errado é desperdício, né? É prejuízo. Então, em se tratando de pessoas, é muito importante que isso comece lá na decisão de contratar alguém. E escolha o perfil ideal para aquela vaga, né? Sabendo o que ele deseja daquela pessoa.
muito importante também o treinamento para a pessoa contratada, né? Para que a pessoa tenha clareza daquilo que ela foi fazer na empresa, qual é a função dela ali. E nessa contratação também é importante ficar muito atento se a pessoa tem o fit cultural, né? Se ela está dentro do propósito da empresa, porque dentro da empresa todos têm que caminhar rumo ao mesmo destino, né? Tanto os sócios quanto os colaboradores. Então, se a minha empresa tem determinados valores e determinado propósito, eu contrato pessoas que são aversas a esses valores, a esse propósito, também não vai fluir. É importante essa escolha correta e no dia a dia ter o acompanhamento dessas pessoas, né? Estar sempre presente, né? Nós costumamos falar muito da gestão diária com os empresários, né? Que é importante conversar com o colaborador todos os dias, né? Todos os dias ter um bate-papo, ainda que seja de apenas 15 minutos, mas saber como está o dia a dia desse colaborador, como está o trabalho dele ali sendo feito. Então, no pilar de pessoas, eu vejo dessa forma, né? Começa lá na decisão de contratar e o dia a dia ali também. A TCN consultoria aqui comentando, né? Saber delegar e supervisionar é um grande desafio do empresário que quer crescer. E realmente, né, não é fácil, né? São muitas coisas para o empresário fazer, né? Mas a nossa proposta aqui, como a gente está falando de gestão financeira, né, é dizer para o empresário que se ele contratar mal, vai ter prejuízo. Assim como se ele contratar bem, ele vai ter um resultado positivo. E quando a gente fala contratar, é tudo isso que a Cristiane falou. É a pessoa certa, no lugar certo, é o treinamento, é o acompanhamento, né? E a retenção. Por quê? Você treina essa pessoa fica boa, a pessoa vai embora. Isso é o quê? É prejuízo, porque você vai gastar mais tempo para treinar outra pessoa, selecionar outra pessoa, né? Então é isso que o empresário precisa visualizar, na minha opinião, sabe? Nesse sentido da gestão financeira com relação a pessoas, né? Como é que isso vai afetar, como é que é essa contratação, vamos dizer assim, que não seja feita, né, conforme você falou aí, que ela vai agregar ou não agregar, né? No resultado financeiro, é tudo. Isso impacta diretamente no caixa do empresário, né? A contratação errada é impacto direto no caixa. Muitas vezes o empresário pensa que a gestão financeira é uma coisa, a gestão financeira é outra. Não, gente. A má gestão financeira impacta no caixa, a má gestão de processo impacta no caixa, a contratação errada de tecnologia impacta no caixa. O caixa é rei, né? Não adianta. O caixa é rei e é sempre lá que reflete. Uma empresa sem caixa é uma empresa sem pulmão. No entanto, para o caixa saudável, é necessário cuidar de todas as outras áreas que estão ao redor, né? Que é necessário cuidar do tripé de pessoas, processos e tecnologia. E o que você trouxe em relação à retenção é muito importante, né? Saber reter os talentos dentro da empresa é fundamental, porque perder uma pessoa treinada impacta negativamente no caixa, né? Começar um novo processo é um novo investimento que você vai ter, impacta diretamente no caixa. Então, é importante estar de olho nesse tripé, porque ele movimenta ali o caixa, e o caixa é o pulmão, né? O caixa é rei. É o que eu falo. Eu uso a expressão que tudo termina no financeiro. O financeiro é consequência de tudo, né? Quando você fala o caixa é rei, é com esse sentido também, né? Eu fiz o curso do Empretec esse ano, então eu tenho algumas coisas que ainda estão, né, muito latente, né? E eu lembro, né, do instrutor falar, inclusive eu fiz uma live com ele outro dia, o Roberto, dele falar o seguinte, que os empresários eles querem que para os funcionários nada, para o empresário tudo, né? Aí, assim, não valoriza o empresário, tipo assim, sangra, né? Como a gente fala, né? Explora ali, né? Os colaboradores e para que somente o lucro fique somente com ele, né? E a visão não é essa. A visão é que todo mundo, claro que o empresário colocou o seu capital, colocou todo o seu know-how, enfim, tem um diferencial, né? Mas o funcionário, à medida da proporção ali, ele precisa, né, ser remunerado adequadamente, né? E claro que nem tudo é dinheiro, ele precisa ser tratado também, tem toda uma gestão aí, né, de pessoas e isso vai trazer benefícios. Então, acho que é isso que o empresário também precisa ter consciência, né? Que ele precisa estar
com pessoas que estejam alinhados à cultura da empresa. Acho que isso é muito importante também, né? Porque a gente sabe que também existem colaboradores que às vezes que ao contrário, né? Eu usei a palavra explorar, não sei se é a palavra muito forte para falar isso, né? Mas assim, foi a palavra que eu achei para explicar. Mas às vezes também tem colaboradores que não estão alinhados, né? Não estão intencionando o crescimento da empresa. Isso também é ruim. Então, o empresário vai ter que... Formar equipe é difícil. Não é simples. Tarefa difícil. Né? Para quem já tem esse conhecimento, não é simples. Imagina para quem ainda não despertou. Mas vamos falar um pouquinho de processos também, Cris. Eu trouxe na semana passada a live também sobre isso, né? Mas só para a gente reforçar a questão do impacto negativo de uma gestão de processos mal feita numa empresa, né? Falar um pouquinho do que isso pode trazer aí de prejuízo para a empresa, quem não faz essa gestão de processos. A gestão de processos é essencial, né? É muito importante ter os processos desenhados com clareza, de modo que cada colaborador tenha ali pronto o que é para ser feito. E quando esse colaborador faltar, tirar férias, ou até mesmo sair da empresa, a próxima pessoa que pegar aquela função, ela consegue ir. Então, hoje, na nossa empresa, por exemplo, nós temos os processos desenhados, nós temos o fluxo, temos a instrução de trabalho. O mapeamento de processo, ele acaba sendo ali como se fosse o Waze para o colaborador, né? O colaborador chega de manhã, senta na cadeira dele e ele tem o Waze que vai levar ele por essa estrada que ele vai percorrer até o fim do dia. E quando não temos os processos desenhados, não temos os fluxos definidos, o colaborador faz cada dia de um jeito, ou cada colaborador faz de uma forma, o que perde padronização. E nós temos que entregar para o nosso cliente um trabalho de alto padrão, né? Um trabalho feito da mesma forma por quem quer que seja. Então, é muito importante ter os processos desenhados. Isso é fácil? Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que faz com que a empresa ganhe tempo lá na frente. E tempo quando a empresa dinheiro, né? Dinheiro, exatamente. Quando a empresa decide desenhar os processos, né, fazer os fluxos, escrever as instruções de trabalho, gravar vídeo de como faz cada tarefa e deixar ali para que as próximas pessoas deem continuidade, é um tempo a ser dedicado. No entanto, é um tempo que depois vai te trazer retorno, né? Você vai fazer isso uma só vez. E se você não faz isso, cada vez que contratar alguém, você vai repetir o mesmo treinamento. Quando alguém da equipe faltar, quem for lá substituir vai ter dúvidas. Então, é muito importante que a empresa tenha processos claros e definidos, né? E um processo que precisa ser pensado para fazer é um processo que precisa ser reestruturado. O processo ele tem que trazer clareza e agilidade dentro do fluxo de trabalho. Então, eu acredito que... E o reflexo é lá no caixa também, porque a falta de processo gera desperdícios. Desperdício é dinheiro indo para o ralo. Dinheiro indo para o ralo é caixa negativo. Então, ter as pessoas corretas, a pessoa certa no lugar certo, o processo desenhado corretamente, os fluxos claros ali para a pessoa percorrer, né? Isso traz muito benefício para a empresa, assim, evita desperdício. E já engatamos a tecnologia, né? Com as ferramentas certas, né, de automação, né, Cris? Exatamente. Então, a tecnologia é uma grande parceira, né, do nosso trabalho e hoje para todas as áreas, né? Como você citou aí na apresentação, eu trabalho há mais de 30 anos, né? Eu comecei a trabalhar em 1991. E lá em 1991 era tudo manual, era escrito à mão, né? Em 1991 eu trabalhei na área tributária, e as notas fiscais eram feitas em talão de nota manual e registrada no livro fiscal com caneta. Então, eram muitas pessoas para fazer poucas tarefas, porque aquilo demandava muito tempo, né? Eu acredito que já fazia, acho que no meu segundo ano de empresa, que eu fui usar um computador. Até então, não usava. E depois que eu comecei a utilizar computador, até chegar a nota fiscal eletrônica também, foram décadas aí. Então, o advento da nota fiscal eletrônica, a chegada do SPED fiscal, para mim, foi uma grande vitória ver isso tudo acontecer. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar muito. E as ferramentas tecnológicas, elas estão em todas as áreas.
Na área de pessoas, temos ferramentas tecnológicas que nos ajudam a traçar perfil, né? Temos muitas ferramentas aí nessa tecnologia. Na área de processos, temos N ferramentas, né? Semana passada você trouxe o Sérgio, que compartilha com a gente o Hebron, que é uma ferramenta maravilhosa para a área de processos, né? E na área financeira, hoje nós temos integração com o banco, temos integração com o escritório de contabilidade, temos ferramenta que vai lá no banco pegar o extrato para a gente todos os dias, né? Nós não precisamos entrar banco a banco para fazer isso. Então, ela é uma grande aliada para a gente no trabalho, tanto na área financeira quanto em todas as outras áreas. E o uso correto dela vai trazer muitos benefícios, né? Vai evitar desperdícios também. A gente, como nós somos prestadores de serviço, né, a gente acaba direcionando, às vezes, os exemplos até para o nosso dia a dia, né? Mas a gente tem clientes aí da área de varejo, né? Acho que você até mais do que eu atua nessa área. Mas, por exemplo, no varejo, você pode ter um CRM, né, automatizado, que vai buscar os clientes para você, que vai fazer aí um marketing automatizado, né? Então, existem o próprio controle de estoque também, né? Existem aí N possibilidades tecnológicas que vão otimizar os seus recursos, né, humanos e financeiros, que vão refletir nos resultados. Então, assim, exatamente. O resumo de tudo que a gente já vem falando, né, aqui ao longo dessas conversas, mas assim, reforçando muito essa questão que o empresário precisa estar atento a todas as áreas e que tudo, né, vai refletir no caixa. Como é que a Cris fala? O caixa é rei, né? O caixa é rei. O caixa é rei, é o pulmão da empresa. A empresa sem caixa não respira, não funciona, né? Então, e se tratando de tecnologia, né, trazendo aí para exemplo de varejo e indústria, né, lá em 1991, né, na década de 90, nós fazíamos inventário contando o item na prateleira, né? Um a um. Hoje, o inventário é feito por drone, né? Dependendo da empresa, né, o drone faz essa contagem. Então, com isso, nós ganhamos pessoas para fazer outras tarefas, né? O empresário que investe em tecnologia, aí muitas vezes o empresário fala, nossa, eu vou investir em tecnologia, aí vai sobrar tantas pessoas na minha empresa. Mas as pessoas não sobram, e a mão de obra que você ganha quando você investe em tecnologia não é para ser descartada, é para você investir no crescimento da sua empresa. Você colocou uma ferramenta tecnológica ali numa área, e aí a pessoa, eu coloquei uma ferramenta tecnológica ali, então eu vou perder uma pessoa, vou ter que mandar embora. Não tem que mandar embora. Você não é obrigado a mandar embora. Você vai utilizar ela numa área que traga crescimento para a sua empresa, né? Então não se perde, se ganha pessoas com a tecnologia. Exatamente, as pessoas passam a desempenhar tarefas mais estratégicas também, né? E deixam o operacional ali para a ferramenta, para automação, né? Acho que isso é muito importante, sabe? Porque a gente vê empresários, né, principalmente aqui na área financeira, com muita dificuldade de delegar, né? E eu acho que até estava no comentário a questão de delegar, né? Eles têm muita dificuldade, porque a tendência é pensar que ninguém vai fazer melhor do que ele aquela atividade, né? Aí fica apegado ali naquele controle, muitas vezes não tem tempo, muitas vezes não tem conhecimento para fazer adequadamente, né? Então, o empresário, ele precisa, né? A gente fala aqui do pequeno, né? E do médio empresário, que é o nosso público, né? Ele precisa entender, né, que a hora dele é a hora mais cara da empresa. Exatamente. Então, muitas vezes o empresário, como ele começa sozinho, né? E lá no início, o pequeno empresário, ele faz tudo, né? Ele é gestão de pessoas, ele é processos, ele é a tecnologia, ele é o comercial, ele é a produção, ele é tudo. Ele acaba se tornando ali centralizador. Mas com o tempo é importante ele entender que nós não somos obrigados a saber tudo e nós não sabemos tudo. Então, vamos focar naquilo que a gente sabe, tem de melhor e terceirizar aquilo que a gente não sabe. Então, é muito importante saber delegar para a equipe. Quando nós temos processos bem definidos, o delegar fica muito mais prático.
fica muito mais seguro, porque a equipe que vai seguir o processo, vai seguir o fluxo, não depende de mim, depende daquilo que já está pronto. A gente falou aqui do medo de delegar, né, insegurança e coisa e tal. Você teria mais algum exemplo, assim, Cris, alguma objeção, né? Por que os empresários eles não buscam ajuda, não só na área financeira, que é a nossa, mas em outras áreas, né? O que você acha que é importante aí e por que eles não buscam essa ajuda? Eu acredito que muitas vezes, né, eu percebo até nos empresários que a gente atende, né, em conversa, alguns empresários, eles têm, e se tratando da área financeira, a maior objeção é abrir o cofre mesmo, né? Eles têm um certo medo aí de abrir o cofre, os que têm muito dinheiro é de mostrar que tem muito, os que vivem de aparências é mostrar que não tem e que eles aparentemente eram ricos, né? Então tem essa questão aí. Em se tratando de outras áreas, tem a questão cultural, né, do povo brasileiro aí, mas também tem a questão de se sentir inferior, né, em relação a isso, né, de admitir que eu não sei isso e eu preciso pedir ajuda. Então, o empresário olhar para dentro de si, analisar aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, onde ele precisa de ajuda e buscar, é um ato de humildade isso, é um ato de coragem, né, de fazer isso. E muitas vezes o empresário começa e vai crescendo, ou ele está ali naquela correria toda, ele não tem esse tempo para olhar dentro de si, avaliar aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem de melhor, e onde ele não tem, ele não vai desenvolver, buscar ajuda. Então é importante esse tempo, assim, o empresário começou, está crescendo, está na muvuca, está... Tira um tempo, avalie cada área da sua empresa e veja onde você é melhor e onde você não consegue atuar e busque terceirização. Eu, por exemplo, eu busco terceirização na área de marketing, eu busco terceirização na área de gestão de pessoas. Quando eu vou contratar alguém, eu peço ajuda para uma área de gestão de pessoas, para fazer análise de perfil. Não é a minha praia. Então, eu preciso de ajuda. O marketing não é a minha praia. Gente, eu não sei fazer um post. Sério, sou uma negação nisso, de verdade. Então, eu preciso de terceiros para fazer isso, é muito importante. Nós conhecermos as nossas carências, as nossas deficiências e complementar com outras pessoas, porque esse é o grande barato da vida, né? O mundo é um quebra-cabeça. E é um talento, um dom complementando o outro. Eu não tenho todos os dons, eu não tenho todos os talentos. Outra pessoa também não tem. Mas o meu complementa o seu e o seu complementa o meu. E dessa forma nós conseguimos fazer com que as coisas fluam de uma maneira melhor. É o que a gente fala, é cada um no seu quadrado, né? A TCN... Cada um no seu quadrado. A TCN contribuiu aqui com um comentário, né? Que o ego fala mais alto e pode prejudicar a saúde financeira da empresa, né? E é isso mesmo, é isso que a Cris falou, né? Então, assim, eu também, né, também busco ajuda, né? Também na área do marketing, também na área de gestão de pessoas. Hoje eu só contrato, né, com análise de perfil comportamental, eu tenho uma pessoa que me ajuda sob demanda, porque o meu porte é pequeno, então sempre que eu preciso contratar, eu demando ela faz aquele serviço, eu pago, né, e tá tudo certo. E então, assim, e também eu hoje não tenho sócia na empresa, então eu sou sozinha aqui. E algumas coisas estratégicas eu sinto necessidade de conversar com alguém, de compartilhar, né? Então, assim, como é importante, a gente fala o que a gente passa aqui, né? A gente passa aqui, como empresário, e a gente transmite isso pro nosso cliente também da mesma forma, porque a gente faz a gestão financeira, né, das empresas, mas a gente também tem uma empresa que é da nossa própria empresa, né? Então a gente passa tudo aquele dia. A gente também tem a nossa casa, né? Exatamente, o que a gente faz na nossa casa, a gente transmite, né, para os nossos clientes, né? Então, assim, é importante buscar ajuda. Agora mesmo eu me inscrevi no Sebrae para buscar ajuda na área de vendas. Então, eu busquei uma consultoria do Sebrae, tá agendado, ainda não começou, porque tem uma demanda grande lá, né? Mas é gratuito, entendeu? Para melhorar minha área de vendas, porque também é uma dor minha aqui, né? Assim como de muitos, né? Também é minha, e eu tenho tentado buscar solucionar, né? Já contratei equipe, não deu certo,
né? A gente vai tentando aí algumas coisas, mas tem horas que fala assim, não dá, eu preciso de alguém que me ajude, que olhe para então, aqui, ó, a Silvia também comentou assim, muito importante, né? A união de talentos, né? Então, se você buscar, você se cercar. Eu conheço empresas, né, que eu vi crescer, que eu acompanhei, aonde tem um consultor para tudo. Tem um consultor tributário, tem um consultor contábil, tem um consultor de marketing, um consultor para tudo, né? Isso é muito comum na custa. pequena empresa, né? É, Na grande empresa tem o gestor para tudo, mas na pequena empresa não há necessidade de ter um gestor tributário, né? Um gestor comercial, então dá para buscar ajuda, né? O Anuar comentou aqui que ter com quem falar muda o jogo, e muda mesmo. Então é importante compartilhar, né? Como a Silvana falou que ela não tem sócia para compartilhar, e muitas vezes a gente compartilha com colegas da mesma área, né? exatamente. E isso é importante, realmente faz diferença nós podemos compartilhar de estratégias, podemos compartilhar de uma ideia, e duas cabeças pensam melhor que uma de fato, né? Uhum. Então é bem bacana isso. E na nossa área tem essa união, eu gosto muito disso, né? Nós, financistas, como você falou no começo, eu não vejo concorrência, porque tem um oceano azul de oportunidades aí. Tem muitas empresas no Brasil para a gente trabalhar. Olha, o número de empresas que temos no Brasil contra o número de empresas que têm gestão financeira eficaz é muito pequeno. E para que esse grande número de empresas tenha gestão financeira eficaz, nós temos que atuar. E só a Silvana não vai dar conta, né? Só a Dados BPO não vai dar conta. É muito bom que os financistas estejam unidos para atender o maior número possível, porque assim nós conseguiremos ter uma sociedade com CNPJ saudáveis e, consequentemente, CPF também, né? CNPJ e CPF estão ali juntos dentro da área financeira. A Simone comentou, acho que a Simone, né? A própria Simone Moraes. Né? Muitos têm vergonha de assumir que precisam de ajuda, né? E acha que está fracassando, mas na realidade não é. Se ele não pedir ajuda, é que ele vai fracassar. Exatamente. Não é? Exatamente mas, assim, isso. Essa consciência, né, é muito importante. É muito importante que o empresário tenha essa consciência e que não tem problema nenhum. E essa empresa que eu te falei, que busca consultoria para tudo, né? Eu vi ela crescer, assim, mais que triplicar de tamanho em pouco tempo, né? Então, assim, é importante, é importante. Um exemplo, né? Outro dia um cliente meu, ele está num patamar que ele já deveria estar migrando para lucro real. E ele é estruturado, tudo com lucro real, né? Eu imagino que seja mais vantajoso para ele. Mas eu não sou especialista tributário, eu falei para ele, olha, vai, busca frente, mas vai valer cada centavo. Você vai recuperar isso rapidinho, né? Com a economia que você vai fazer com relação aos impostos. Então, assim, ó, a empresa às vezes, não, mas é caro, uma mentoria é caro, uma consultoria é caro, um curso é caro, né? O que é caro? Caro é o que não vale. Qual é o conceito de caro? Vale ou não vale, né? Eu posso dizer que um computador custa 50 mil reais, eu vou dizer, ele é caro, porque não vale isso, porque o valor agregado dele é de 10, né? Então, assim, o empresário tem que botar na cabeça, né, que é investimento, que ele se investir na qualificação dele, na qualificação dos funcionários, na estruturação do financeiro dele, que é o que a gente está falando aqui, né? Vai custar? Vai, mas é um investimento. E o investimento que vai ter um retorno muito maior e que vai garantir a sobrevivência da empresa dele. Que vai agregar valor para a empresa dele, né? Isso é muito importante. É importante que o empresário entenda o que agrega valor e o que não agrega valor. Então, o que agrega valor não é caro, porque ele tá trazendo isso para a empresa dele. É muito importante ter a humildade de enxergar. Antes disso, ele tem que olhar
refletir o que ele sabe de melhor, o que ele não sabe de melhor e buscar ajuda, ter a humildade de buscar ajuda. Isso é muito importante. E na área financeira, como eu citei, a resistência em abrir o cofre é muito grande. Pelo menos assim, eu me deparo com muitos empresários assim que têm resistência em abrir tudo para a gente, porque quando nós financistas vamos fazer o financeiro do empresário de forma terceirizada, nós não vamos movimentar a conta dele, né, de forma alguma, mas nós temos que conhecer a realidade, senão não temos como trabalhar, né? Diariamente nós vamos ter acesso aí ao extrato dele, aos investimentos ou às dívidas, seja lá o que for, tá? É necessário ter essa abertura. E isso é uma objeção, isso é uma resistência dos empresários, sim, dar essa abertura. Eu sempre lembro da história, que acho que você vai lembrar também, que a gente ouviu no curso que a gente fez juntas, da filial. Essa história, acho que todo mundo que fez o curso nunca vai esquecer, né? Vamos contar aqui do nosso jeito, né? Não, ouvimos essa história, né? Mas não fomos nós que vivenciamos isso. Mas o empresário, né? Perguntou para aquele empresário o que era. Olha, é uma filial. Que filial? Que filial da empresa, né? Não era. Era amante do cara, que ele mandava dinheiro regularmente, que ele sustentava e ele não queria falar o que era. Então, a abertura, ele tem que falar, né? Ele tem que falar pra gente para onde vai o dinheiro dele. Um dos nossos um dos primeiros trabalhos que a gente faz, gente, é conhecer o mapa do dinheiro. Saber por onde o dinheiro entra, por onde o dinheiro sai e onde o dinheiro fica. Então, sem o mapa do dinheiro, a gente não tem como trabalhar. E nesse caso que a Silvana trouxe aí, ele tinha uma filial, mas a filial não era outra empresa, era uma outra família. E o dinheiro saía de uma conta, ninguém sabia para onde ia, para onde vai esse dinheiro, até que um dia o cara falou, é que eu tenho uma filial. Nossa, mas você não falou dessa filial? É uma outra família. Gente. A Silvia falou aqui que ela tem dificuldade realmente de abrir o cofre, né? É isso mesmo, né? A gente entende isso. Por quê? É difícil se organizar, né? Porque quando você se compromete a fazer a gestão financeira da forma correta, né? Você precisa ser organizado. E esse organizado tira você da sua zona de conforto, né? Que você está acostumada a fazer de qualquer jeito ali, aí você vai ter que se disciplinar, porque você vai ter que começar, né, não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física. Então, assim, algumas coisas realmente mexem na zona de conforto. Então, é nesse sentido que, né, incomoda, às vezes, o empresário. Mas o empresário precisa entender que isso é necessário, que não tem. Se ele quer que a empresa dele cresça de verdade, ele precisa se organizar, precisa delegar. Eu vou contar uma situação aqui, quer dizer, eu antes de abrir de valor, eu trabalhei numa empresa de engenharia. Ó, o Sérgio aqui, bom dia, Sérgio, bem-vindo. Então, assim, nessa empresa, que era uma empresa grande, tá? Que faturava mais de 2 milhões por mês. E eles usavam uma ferramenta, uma mega ferramenta de gestão desses softwares grandes aí que a gente conhece, né? E eu comecei a desenvolver um BI lá, coisa e tal, né? Mas quando eu cheguei lá, eu perguntei para ele, nunca esqueci disso, eu perguntei para ele como é que ele sabia o resultado da empresa dele, porque ele não tinha controle. Apesar de ser uma empresa muito grande, ele não tinha controle. Eu fui controlada como gerente financeira. E aí ele falou assim, não, eu só sei que deu lucro porque sobra dinheiro na minha conta bancária. É muito comum ouvir isso, né? E essa empresa é grande, não tem conta pequena. Daí passou uns dias, né? Eu analisei, entendi, né, lá os processos, coisa e tal. E eu lembro que eu falei para ele assim, olha, se o senhor hoje já é rico, o senhor podia ser milionário. Porque eu comecei a ver que o dinheiro escoava, sabe? Sem controle, gastos desnecessários, custos elevados, sabe? E mesmo assim ainda sobrava dinheiro na conta. Né? Torneiras abertas de monte, né? Exatamente. Então, assim, às vezes o grande, claro, né, não é o nosso público, assim, o grande, né, não percebe tanto porque ele consegue sobreviver, ele vai indo.
Agora, o pequeno, que é aquele que precisa levar tudo na ponta do lápis, que nem eu digo, né? Ele vai perceber, né, com certeza, a diferença dele ter e ele não ter um controle financeiro eficaz, né? Isso é muito importante. Isso que você falou, né, que o dinheiro escoava aí, né, torneiras abertas, né? Aí, muitas vezes a gente pega a empresa para fazer e percebe que se você torcer a toalha ali, né, não precisa torcer, né? Dá uma viradinha na toalha já escorre água. E nós temos que enxugar a empresa, deixar ela bem enxuta, de modo que quando a gente torce a toalha, não cai nenhuma gota, não pode ter dinheiro indo para o ralo, né, de forma alguma. E nesse sentido também, a gestão de processos ajuda muito, né? Como a gente já citou lá no início, né? Pessoas, processos, tecnologia, isso sendo usado de forma adequada, contribui, assim, é essencial para que o caixa da empresa cresça de verdade, né? A Silvia comentou também aqui, né, que o medo que o outro vai pensar quando ver a minha desordem financeira também, Silvia, exatamente. É o que falou, né, de mostrar as suas fraquezas, né? Quem mais comentou aqui? Deixa eu ver, teve mais um comentário também. A Simone falou que você precisa compreender que o nosso trabalho não quer não julgar, né, o que ele faz com o dinheiro, sim orientar, exatamente. A gente não está aqui para julgar, inclusive a brincadeira ali da filial, né? Não é da nossa conta, né? Aí só precisa saber para poder administrar e gerenciar. Então, assim, a gente aqui te vê números, né? Então, para a gente são números apenas. A gente está acostumado, a gente vivencia isso, né? E, enfim. Mas, Cris, olha só, a gente já está aqui já com quase 40 minutos de papo, hein? Meu Deus do céu. Você sabe que eu gosto de falar sem deixar, né? Mas eu queria que você contasse alguma história de sucesso, um empresário que você começou a apoiar, né? E elaborou aí toda a parte do controle financeiro e que ele está indo bem. Me conta aí um caso. Eu vou aproveitar e vou contar. Eu até vi essa pessoa entrando aqui na live, né? Vou contar a história de um cliente. Quando nós começamos a fazer o trabalho com ele, eles não tinham dinheiro em caixa, né? O caixa dele todos os dias estava praticamente no 0 a 0. Tinha algumas dívidas e hoje ele tem dinheiro para investir, né? 2 anos depois, né? Ele já conseguiu quitar processo de quitação de dívidas, que ele tinha de mais de 30 anos, né? Então, ele tinha dívidas antigas aí. O processo de quitação de dívidas está acontecendo. Ele já tem dinheiro destinado para isso. Ele consegue todo mês guardar um dinheiro para esse fim. E era algo que ele não enxergava antes, né? Ele não conhecia o mapa do dinheiro dele. Ele não sabia exatamente quanto entrava, quanto saía e não conhecia a lucratividade da empresa dele. Então, hoje ele está conseguindo quitar as dívidas antigas, que eram muito antigas, e ter esse dinheiro. Um outro caso é uma clínica de estética que hoje ela fatura 10 vezes mais do que quando ela começou com a gente. É exatamente 10 vezes mais, tá, gente? Uhum. Ela começou com um faturamento e nós conseguimos mostrar para ela, através dos controles financeiros, que a capacidade produtiva da estrutura empresarial dela conseguia fazer muito mais. Então, hoje, com o mesmo número de pessoas, ela fatura 10 vezes mais. E foi através dos números que nós mostramos o quanto a capacidade produtiva dela estava deixando de ser aproveitada. Então, são histórias que nos emocionam, né? De ver esse crescimento, essa prosperidade dentro das empresas. Muito bom. Eu tenho também aqui um exemplo, né, de um cliente que, quando ele chegou aqui para a gente, ele é da área de tecnologia. A esposa dele que emitia as notas dele, né? Ele tem um serviço de recorrência, enfim. Aí, por questões pessoais, ele decidiu nos contratar. E quando a gente começou a fazer a parametrização do sistema, porque ele também não usava sistema para gestão financeira, né, implantação, coisa e tal, a gente foi parametrizar e viu que ele estava emitindo as notas com a alíquota errada. E ele estava pagando o dobro de imposto, Cris, do ISS. Ele estava pagando 4 e podia ser 2. Aí a gente aí o contador não estava orientando corretamente a pessoa que estava emitindo as notas, né?
E a gente aqui, com o nosso conhecimento, assim como você, eu também sou contadora, como nós falamos no início, né? E a minha equipe aqui também, a maioria é formada por contadores. A gente bateu o olho e falou, opa, isso aqui tá errado. E ele também prestava um serviço de locação, e a locação é isenta de imposto, e ele estava pagando imposto. Então, foram dois erros, duas situações que a gente pegou, que a gente conseguiu reduzir custos. Entendeu? Então, assim, o empresário precisa, às vezes, ele não vê, ele não é bem orientado, ele não tem conhecimento suficiente. Então, acho que isso também é algo que o empresário precisa ver, né? Cris, e para a gente finalizar, né? A gente já falou do jeito certo e do jeito errado de fazer gestão financeira, né? Não delegar, enfim, né? Falamos muito disso aí. Mas eu queria que você me falasse, né? De forma resumida, as pessoas foram entrando e todo mundo ficou o tempo todo, né? Quais são as principais chaves do controle financeiro eficaz? Para ter um controle financeiro eficaz, gente, primeiro passo é ter as contas bancárias separadas, pessoa física de pessoa jurídica. É muito comum o pequeno empresário não separar as contas. E acontece, eu tenho cliente que ele tem 2 CNPJs e muitas vezes, além de misturar a pessoa física com a jurídica, ele mistura uma jurídica com a outra. Então, a separação, gente, é princípio básico, né? Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar, cada lugar com a sua coisa. É muito importante ter as contas bancárias separadas, né? Outra situação é registrar todos os movimentos financeiros da empresa. Tudo que entrou e saiu precisa ser registrado. E ser registrado da maneira correta, a classificação, né? Registrar receita em custo, despesa em despesa, investimento em investimento, para conhecer a lucratividade da empresa. Terceiro passo é acompanhar a variação de caixa diariamente. O caixa tem que ser acompanhado. Mais uma vez eu falo, o caixa é rei. Então, o caixa ele tem que ser cuidado com muito carinho. E acompanhar a lucratividade da empresa. Para conseguirmos ter variação de caixa, né? Acompanhar a variação de caixa e acompanhar a lucratividade, temos que ter esses 2 passos anteriores que eu falei. Então, são 3 pontos essenciais para fazer a gestão financeira da empresa. Separar as contas, registrar todos os movimentos financeiros e acompanhar variação de caixa e lucratividade. E isso precisa ser diário, né? Eu costumo falar... Diário, isso é diário online, gente. Não pode acumular. Isso tem que estar pronto todos os dias. Eu falo que o controle financeiro, ele às vezes não exige tanto conhecimento técnico, como exige organização e disciplina. Disciplina é fundamental. E o que o empresário muitas vezes não consegue fazer. Né? Eu até comentei outro dia, falei, não sei se eu estou sendo muito radical, falei assim, se você é desorganizado na pessoa física, você vai ser desorganizado na pessoa jurídica, porque é uma coisa só, como você falou, CPF... É consequência, né? Então, assim, mas tudo pode ser trabalhado, tudo pode ser mudado, você pode se reeducar, ou então você pode buscar ajuda, né, de especialistas para poder, né, te ajudar nisso, mas você tem que estar disposto a contribuir. Que não adianta o achar, não, agora eu vou contratar uma assessoria financeira, como a minha empresa é a da Cris, né, para me ajudar aqui, mas eu não vou fazer mais nada, eu vou fazer tudo sozinho. Não existe, o empresário precisa estar engajado, né? Ele precisa querer essa mudança. Eu já tive... É um trabalho de 4 mãos, né? Aí. Eu já tive, eu não sei se você já teve aí também, Cris, empresário que me contratou e que eu não consegui fazer a implantação porque ele não passava o bastão, que nem eu digo, né? Ele não passa os acessos, ele não encaminha informações, né? Sem dados, nós não conseguimos trabalhar, né? Os dados são a matéria-prima para nós entregarmos para ele um produto acabado, que são os relatórios com os indicadores, né? Então, começa no empresário, né? O empresário nos encaminha a matéria-prima, nós processamos e entregamos o produto acabado em forma de relatórios e indicadores. A participação dele é um trabalho de 4 mãos, de fato. Uma pergunta, né? A gente teve aqui os comentários, né? Me diga aqui se tem alguma pergunta. Alguém fez alguma pergunta, por favor, me ajuda a encontrar, porque eu não vi aqui, né? Mas foi muito boa a participação. Agradeço a todos aqui que contribuíram com comentários, né? Muito bom.
tá? Mas nós vamos chegando já ao fim desse bate-papo, né? Se deixar, já viu que eu e a Cris fica aqui até amanhã, porque a gente gosta, é o que a gente gosta, é o que a gente faz melhor, é o que a gente gosta de fazer, né, Cris? E eu tenho muito carinho também pela Cris, né? E a gente tem um grupo lá que a gente está sempre trocando, né? Eu não participo tanto quanto ela, né? Mas eu estou sempre olhando ali, acompanhando e estou à disposição também, né, quando precisar. E é isso, Cris. Eu queria convidar todos aqui, né? Agradecer a participação de todos e convidar também para que se inscrevam no meu canal, né, onde eu tenho gravado aulas práticas, inclusive, com conteúdos, tá? De valor e gestão financeira, com conteúdos, né, para ajudar realmente empresários, né, ou até mesmo gestores aí a entenderem um pouquinho mais desse universo que é a gestão financeira e que é um pilar tão importante para toda empresa de sucesso, tá bom, Cris? Muito obrigada. Eu vou deixar você dar a palavra final aí antes de a gente encerrar. Eu agradeço o convite, agradeço a participação, agradeço a todos que entraram aí, que fizeram comentários, que fizeram perguntas, foi muito bacana, tá? E que todos nós possamos conseguir levar aí a organização e a gestão financeira para os empresários brasileiros e do mundo todo, né, Silvana? A Silvana já está já está globalizando, a Silvana já tem clientes aí fora do país, né? Então é muito importante nós conseguirmos contribuir para esse sucesso, né? E volto a dizer, o caixa é rei, então nós temos que trabalhar para gerar caixa para os empresários, de modo que tenhamos aí um país mais saudável financeiramente, tá, gente? Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Cris. Satisfação tê-la aqui. Obrigada mais uma vez a todos. Foi maravilhosa essa conversa, né? E eu realmente desejo que a gente tenha contribuído de alguma forma aí para o público que está assistindo e para quem vai assistir depois também, porque essa live vai ficar gravada. Eu vou salvar ela aqui, tá bom? E muito obrigada também aqui, os parabéns. A Anuar passou uns parabéns aqui pra gente. Olha que maravilha. Muito obrigada e até a próxima.